Olá, falar um pouquinho nesse vídeo sobre a visão do Keynes de Estado e mercado, né? Um pouco ainda naquela linha do que a escola austríaca diz que tudo que acontece de errado no mundo é culpa do Keynes, né? Então o Brasil deu errado porque é culpa do Keynes, os Estados Unidos vai mal porque é culpa do Keynes, o mundo não cresce porque é culpa do Keynes, né? Então ainda é um vídeo meu aqui para tentar mostrar as ideias do Keynes, né? Na verdade, o que se faz com o Keynes, coitado, tá remexendo lá no caixão de tanta besteira que se fala no nome do Keynes, né? Então começando a dizer que o Keynes ele é um reformista, né? Ele adorava o sistema capitalista, ele queria melhorar o funcionamento do sistema capitalista, né? Ele tinha uma grande preocupação com o avanço da União Soviética, né? Depois da Revolução Comunista, e ele queria, e ele via que realmente as repúblicas da União Socialista Soviética estavam prosperando, né? Com aquela economia de comando e planejamento central, e ele não gostava, ele não concordava com nada daquilo, né? Ele era um cara capitalista, assim, ele gostava, ele adorava a economia capitalista, né? Ele era um britânico e vivia naquele passou pelo auge, né, da economia inglesa, só que ele via que tinha problemas, ele queria melhorar o funcionamento do sistema capitalista para se contrapor, inclusive, ao avanço do comunismo e dos sistemas soviéticos. Né? Então, essa era a grande preocupação dele. Né? O Keynes ele era um reformista. Né? E depois da crise de 29, obviamente que o mundo ocidental inteiro ficou preocupadíssimo, porque a União Soviética não teve crise de 29. Né? Então, depois do que aconteceu aquilo, o Keynes e todos os economistas do Ocidente começaram a falar: meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse sistema capitalista que ele produziu uma crise tão grande, né, que foi uma crise que desempregou metade da população americana, quebrou metade dos bancos, né, foi realmente um negócio devastador. E aí o Keynes avançou para escrever a teoria geral, inclusive estudando todas as crises que já tinham acontecido desde os 1600, né, desde as tulipas, né, que eram sempre crises de mercado, né, crises privadas, né, e esse que preocupava o Keynes, que o sistema descoordenado produzia crises catastróficas, né, o sistema econômico, na visão keynesiana, quando coordenado é maravilhoso, né, e coordenar não é estatizar, não é fazer empresa estatal, não é fazer revolução comunista, coordenar é o governo ajudando os mercados a funcionarem de uma maneira mais eficiente, né? O grande drama do Keynes era ver toda aquela ociosidade, né? O Keynes fala, puta, como é possível a gente tem essa potência produtiva, né, com as fábricas, as máquinas e essa potência capitalista e está tudo ocioso, né? Então, tem um monte de gente que está morrendo de fome, que precisa, que demanda comida, que demanda roupa, que demanda casa, e ao mesmo tempo tem um monte de gente ociosa, né, desempregada, com as fábricas vazias e com as máquinas paradas, né? Então, o Keynes olhava aqui e falou: pô, esse sistema tem um problema grave aqui de coordenação, porque está sobrando capacidade de oferta e tem muita demanda reprimida. Então, como é que a gente casa isso? Né? Como é que a gente acerta essa coordenação, que é a coordenação macroeconômica? Né? E daí que veio a genialidade do Keynes de mostrar na teoria geral do emprego do juro da moeda como o manejo macro, né? O que a gente chama hoje em política econômica moderna de política macro, né? O manejo macro, né? O Keynes mostra como o manejo da taxa de juros, que é a política monetária, da política cambial, da política fiscal, né? Como é que esse manejo macro faz a economia funcionar melhor, né? E ele mostra a necessidade de coordenação que existe num sistema econômico desse tipo, né? De economia capitalista, né? Então, esse era o objetivo do Keynes. O objetivo do Keynes era coordenar melhor o funcionamento do sistema. Né? E para isso ele teve várias sacadas, né? Uma delas foi a ideia de preferência pela liquidez, né? De como é que a moeda entra no sistema. Né? Então o Keynes mostrou que em momentos de crise, de pânico, ninguém quer gastar, né? Os consumidores não querem consumir, os empresários não querem investir, todo mundo fica na defensiva. E se ninguém quer gastar, a economia começa a afundar, né? Porque os ciclos de produção são interrompidos, né? E ele mostrou que também nesses momentos de pânico e de medo, as pessoas tendem a ficar mais líquidas, né? Ficar com mais dinheiro em caixa, não se endividar, não se alavancar, os bancos querem ficar mais líquidos, as empresas querem ficar mais líquidas, e isso faz com que a demanda por moeda aumente, a demanda por liquidez aumente. Né? Então, o Keynes mostrou que nesses momentos de pânico era importante que o governo entrasse, né, especialmente o Banco Central, fornecendo essa liquidez que decorre, nessa demanda de liquidez que decorre de um pânico, de um medo do sistema. Né? Porque ao fazer isso, o governo evitaria uma explosão da taxa de juros, né? Porque em momentos de crise muito aguda a taxa de juros explode, porque a demanda por liquidez explode, então se não entra alguém colocando liquidez, a taxa de juros explode e agrava ainda mais a crise, foi o que aconteceu no final dos anos 20. Né? Então o Keynes mostrou que esse era um papel essencial do governo, coordenar a moeda, né? Ajudar a coordenar esses espíritos animais, né? Dos agentes e esse é um termo que ele cunhou, né? Nos momentos de pânico, o governo tem que fornecer a liquidez para que o sistema não quebre, para que os bancos não quebrem, porque daí a coisa pode degringolar ainda mais. Né? E nos momentos muito agudos em que as pessoas realmente não querem gastar, os empresários
não querem investir, no limite o governo deveria sim fazer investimento público, para ver se ele reativa a economia, né? Se a gente olha hoje no mundo, por exemplo, a Christine Lagarde, que estava no FMI, era head do FMI, agora é presidente do Banco Central Europeu, ela vem clamando por investimentos públicos. A Europa toda, o debate vem se movendo para a necessidade de investimentos públicos para ver se a economia anda, né? Porque há um medo de japanização da Europa, né? Cada vez se fala mais da japanização da Europa, né? E na economia mundial como um todo, né? Então esse outro elemento do Keynes, né, de estímulo ao investimento, tanto com juro baixo quanto com o governo entrando para fazer investimento aí sim diretamente na crise, tem a ver com a ideia da necessidade de coordenação do sistema, né? Então o Keynes sempre teve uma cabeça privada, né? Quem faz a economia andar é o setor privado, são as empresas, é o investimento dos empresários, o avanço tecnológico das empresas e assim por diante, os consumidores consumindo, né? Não é o Estado que faz isso, né? O Keynes nunca foi um estatista, um estatizante, longe disso, ele queria reformar o sistema para que a potência capitalista privada fosse ainda mais bem utilizada, mas claro que com regras, com regulações, né? Não deixar os agentes privados se matarem, por assim dizer, né? Como a gente viu em milhares de crises financeiras desde os 1600, né? Que o sistema privado totalmente desregulado ele é meio suicida, né? Quantos bancos não quebraram? Pega aí o caso da Lehman Brothers agora recentemente, 2008, é um caso que a gente chama de over leverage, né? Que na verdade os bancos emprestam demais, se endividam demais, se alavancam demais e acabam quebrando, né? A própria lógica privada que faz isso, né? O outro grande economista keynesiano, que é o Hyman Minsky, explicou isso nos anos 60 e 70, né? Como é da lógica financeira essa alavancagem, esse aumento de alavancagem que acaba criando uma crise financeira. Isso é culpa do setor privado. O setor privado funciona assim. Não é o governo que produz isso, né? Isso é a coisa que a escola austríaca gosta muito de dizer isso, que é o juro baixo que o Banco Central coloca que provoca a crise. Não, não. Quem provoca a crise é o comportamento dos agentes privados, né, que se excedem, né? Não é porque o juro está baixo que ele se excede porque eles se excedem nessa alavancagem, né? Não existe um juro correto e que a partir desse juro correto, abaixo desse juro correto, o sistema faz besteira. Não, não é isso. O sistema privado ele realmente ele é muito potente, muito poderoso, mas em geral, ele comete excessos, né? Ele se empolga demais e acaba fazendo besteira. Então daí a ideia da regulação, né? A ideia keynesiana de regulação que vai fazer com que o sistema funcione de maneira mais eficiente, né? De maneira mais coordenada e de maneira mais poderosa, inclusive, né? Então, o Keynes ele era um fã da iniciativa privada, né? O Keynes estava longe de ser um comunista, estava longe de ser um estatizante, intervencionista, longe disso. Aliás, eu já gravei outro vídeo para falar disso, ele vivia muito de mercado financeiro, né? Ele era um grande operador, um grande investidor, né? Comprava moedas, ações, ele era um belo stock picker, né? Ele fez uma fortuna comprando ações de empresas, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Ele tinha uma cabeça fantástica, né? de financista, né? Então você que está aqui no YouTube aprendendo economia, discutindo economia, não acredite nos youtubers, nos economistas youtubers. Leia mais, dá um Google aí, acha, tem vários livros maravilhosos do Keynes, tem um muito bom do Skidelsky, que é uma introdução ao Keynes, que é um grande biógrafo, historiador inglês, né? Tem vários, tem vários. Depois, quem quiser, eu vou deixar aqui uma referência de vários livros para você entender melhor o Keynes, que realmente o cara era um gênio, né? Além de ter ficado multimilionário e ter deixado uma obra fantástica para a gente entender como a economia capitalista funciona. Obrigado.